Não sei quem é você, mas o som tá bom aí? Deve estar, né? Se não tiver, tá. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Romenek Assubiderras. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero te louvar porque Tu és, Senhor amado Deus querido, aquele que faz uma obra de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, o Teu mover. Oh, meu Deus, que faz uma obra de acordo com o Teu nome. Muito obrigado, Senhor amado Deus querido, porque Tu és o vivo, Tu és o santo, Senhor amado Deus querido de Israel. Pai de amor, quero, em nome de Jesus Cristo, descer diante de Ti e descendo, eu quero, Senhor amado, descer diante de Ti, reconhecendo, oh meu Deus, o Teu amor, o Teu perdão, Tua misericórdia, Senhor, eu sou grato. Oh meu Deus amado, Deus querido, no que a sua narras. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelos escapes. Obrigado por não deixar, Senhor, o adversário tomar nossa alma. Obrigado por não deixar o diabo dominar o nosso corpo físico. Portanto, eu te peço, estende a tua mão, que é o teu poder, a tua graça, de acordo com a tua misericórdia, que tu possas, Senhor amado Deus querido, trabalhar. Shalamantu Yanamantu Shiananando Yanamandurio Naramanama. Que tu possas trabalhar de acordo com o teu querer, o teu mover, a tua vontade. Oh, meu Deus, o teu nome. Eu quero te pedir muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, amado Deus querido, porque até aqui tu tens nos ajudado. Senhor da glória, até aqui tu tens trabalhado nesse Narachô, Mikuma, Namanturi, Kalachô. Ebinamantu Yanarachô, Menegenegia, Sui, Yanaramantuia. Minayo, Jogo, Degyo, Dere, Menegeneganu, Yanamantu, Yanarava. Oh, Nanamanaramandu, Rebede, Kumanamantu, Yanarachas. Minuminiki Asui, Yanarabandaracantu, Yodogo, Degas. Show de tu tiki yananarashu nayo yananaramantu yorokolovos. Oh, nananaramandu rebedere menegamantu yanarashu menehas. Narabandaramanduriko manakanturiko flasubiko manarachas. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o verdadeiro. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas palavras. Senhor, perdoa-nos e perdoa. Perdoa, Senhor, amado Deus querido, gestos que não te agradam. Oh, oh, nanamanaramadu rebedere menegamantu yanamantu yanagandu gomedego menego nananamandu yonoro menego menegiandaramandagadago shayanaramasu jodegedegebia nogedogedagadu Shigidigidigiaço. Ai, naravaçu yanarabia. Narabia andu do nemenegemiaçai derrebia. Meu Deus, quero te agradecer. Meu Deus, eu quero te gedegedebalabadiovas. Eu quero te agradecer. Nanamantuia narraçu sim. Narábia. Oh, meu Deus, então nos perdoa. Meu Deus amado, Deus querido, descemos diante de Ti. Senhor, vai repreendendo todas as setas, todos os dardos, todo narabandacumanabandarabaço. Tudo que não provém de Ti, meu Deus, tudo que não Te louva. Senhor da glória, tudo que não Te agrada, meu Deus. Tudo que não condiz com o Teu nome. Vai quebrando, vai jogando por terra. Deus,
Vai repreendendo, Senhor, toda a fúria de Satanás. Não deixa que o diabo, meu Senhor, ganhe campo. Oh, meu Deus, abate, meu Senhor, os falangeiros. Abate, meu Senhor, amado Deus querido, as hostes. Ah, meu Deus, amado Deus querido, Bedecomanaraçai. Alguém entrou aqui sedento. Oh, meu Deus amado, buscando ouvir uma palavra. Senhor, como aquela mulher. Anaramantui, Anarachou, Bedeguiaçui, Derrai. E vinha Morimá e Derebe, gritando, exclamando, porque quem gritava não era o corpo, mas sim a alma. Oh, meu Deus, o pior grito que existe não é o do corpo, é o da alma. Meu Senhor amado Deus querido, o pior corpo, Boulder, o pior grito que existe não é o do corpo, sem aquela mulher. Ela já no Anamantui, Anarachou, Menegiaçu, Menegiaçai, Derébia. Senhor, ela já estava, meu Deus amado, Deus querido, ali, naquela situação. A filha dela estava miseravelmente endemoninhada do kiri. É verdade. Ô, Bias! Abando o canto, rebinara, subidere, balabai. Oh, menini, oh, menigios, dagios, naramai. Oh, do. Na canturi comanara, balabaço, rebinabia. Ebinubidiki, kobodo, comana, mantu, reminai. Oh, narabanamanamandarabandu, rebederebedego. Medego. Xanabandarabadu, rebederebedego, meu Deus, olha aí quantos gritando na alma nessa live. A alma grita e diz: Senhor, me ajuda, não aguento mais, não comeneguiaçubenerrace até quando? Oh, meu Deus, mas essa alma não se pergunta até quando por causa da luta, ela se pergunta até quando. Oh, Deus amado, Deus querido, até quando não vai poder, Senhor amado Deus querido, te louvar em espírito e em verdade, com alegria? Até quando essa tristeza? Até quando esse abatimento? Até quando esse namanduri ploplefaço e Jova? Oh, meu Deus, visita as almas nesse momento, visita a alma dessa pessoa. Oh, meu Deus, de cima a baixo, de baixo a cima, como um faxineiro, meu Deus, que antes de andar, sai da faxina, ele mapeia, oh meu Deus, ele mapeia isso para entender o lugar que ele vai começar. Senhor, já o Senhor não precisa disso, tua palavra diz que tu é onisciente, tu sabes de tudo, Naramanda Candarábia. Oh meu Deus, vai quebrando, oh meu Deus, vai queimando. Senhor amado, vai jogando por terra, porque tu és o Dogyonei, Orebede Walabai. Senhor, vai quebrando, vai destruindo, vai jogando por terra, meu Deus. Oh, meu Pai, todo anseio na alma. Olha aí a alma ansiosa. Senhor amado, nós lançamos diante de ti a ansiedade. Porque não aconteceu, porque não veio, porque o tempo está passando. Oh, meu Pai, mas sabemos que a alma é algo eterno. O tempo narachou menegenegedevocia. Ele no kitikio ramanto e alacandureguiacia. Ele marca as coisas aqui no mundo físico. Meu Deus, vai quebrando, vai queimando, meu Deus amado, Deus querido, vai jogando por terra essa ansiedade. O Senhor, olha essa pessoa, meu Deus, que está prestes a conversar algo e está dizendo: Senhor, eu falo, não falo com ele. Oh, meu Deus, eu falo, não falo com ele, você já está me matando. O Senhor manda te dizer: fala, Narashomenekomanahai, fala, Narasai, porque está escrito: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sareis. Meu Deus, joga por terra todo mal. Meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai quebrando, vai jogando por terra, vai repreendendo, meu Deus, vai quebrando, meu Deus amado e Deus querido, as obras. Eu quero te apresentar nesse momento essa pessoa desesperada, dizendo: meu Deus, será que a minha oração está sendo ouvida? Será que o que eu estou fazendo está certo? Oh, meu
meu Deus, dia de resposta, dia dele entender que o Senhor anarabanda comerereberehai, anamanamanarantui, anamantui, anamantui, alavashomenehai, nuki cominiki assúbia, naramantui, anashomenehai, ai, 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 varão, ai, 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 ai. Olha aí, meu Deus, essa pessoa que está entrando nessa live agora e está debaixo de uma afronta, não afronta de lábios, mas afronta de uma situação. Meu Deus, está se sentindo afrontada porque estão fazendo sabendo que já foi conversado para não fazer. Meu Deus, vai queimando, vai jogando por terra, Senhor. Anabanduri polebolobai. Oh, meu Deus, repreende o Senaqueribe. Olha aí, essa pessoa de frente com o Rabizaqué. Porque antes de Ebedecalamanduco, Menequiatuia, Nakatuia, Narabachocomenecai, o Meniculocolobolobolovasubinehai. Porque antes do Senaqueribe, meu Deus, vem o Rabizaqué dizendo: o rei manda dizer. Olha aí, meu Deus, como Satanás já tem mandado os recados. Ô, Minabandaracandarábia, ô, Minuminiricoube de Calabai. Olha aí esse status, meu Deus. Olha aí essa frase de afronta. Olha essa foto. É do que defai. Ô, meu Deus, não te peço para tu olhar porque teus olhos estão fechados, mas eu te peço para você olhar porque tu tá vendo que essa pessoa tá se segurando em ti para não ir lá resolver. Olha aí, meu Deus amado, Deus querido, essa visualização, a Nabrachébia, a Candrébia, que tanto que meu Senhor amado, Deus querido, que tanto, oh meu Deus, que olha, que tanto, meu Senhor amado, Deus querido, oh, que fica bisbilhotando, oh meu Deus, o WhatsApp dela, o status dele, oh, o Instagram, olha aí, meu Deus amado, Deus querido, que tanto curte, e tu sabes que a intenção é maligna. Olha aí, Rabizaqué, como vem afrontoso, dizendo: ninguém se livrou da minha mão. Eminu Candarábia, não se engane vós, ai, Diomene que assai, não se engane vós, que Narachomenehai, o vosso Deus vai lhe livrar. Oh, meu Deus, ele põe, meu Senhor amado, Deus querido, o exemplo do Egito, da Síria, mas o Senhor não é o Egito, nem a Síria, nem muito menos o que está lá. O Senhor é diferente. Tu és o Jeová Sabaote. Oh, meu Deus, alguém está aqui numa guerra que essa afronta e está dizendo: Deus, segura minha mão. Abandacoma narassai, Deus, segura minha boca. Oh, minarachomeneguiaço e derrai. Mas tu sabes, Senhor, que ela é humana. O coração dela se encheu de ira, mas tu és o Senhor da guerra. E ali, Senhor, Rabizaqué no muro afrontou. Olha aí, Senhor, como quem está afrontando não dá nem testemunho de cristão. Ih, varão, desceu o rolo. Olha aí, meu Deus, essa afronta. Porque essa pessoa fala uma coisa que nem ela é, nem ela vive, mas quer ditar regras, quer ditar, meu Deus amado, Deus querido, coisas. Meu Senhor, vai quebrando o espírito afrontoso, vai jogando por terra o espírito da afronta, meu Deus. O espírito da confusão. Ô, Senhor amado, Deus querido, olha aí esse olhar. Ela chega esse olhar torto, ela sai esse olhar torto, olha esse ai, dourebedi que assai. Olha aí, se alguém passa nesse trabalho e a outra fica ai, Rubi, Rebidai, Reminamanaramandarábia. Meu Deus, teu anjo tá lá. Senhor, vai guerreando lá. Narabantu que é bede que assai. Nós entregamos nas tuas mãos. Tua palavra diz que nós não podemos nos vingar, Senhor. Mas nós somos humanos, a ira entra. Tua palavra diz: dá lugar à ira. Mas só não podemos deitar o sol. Anarachobede cobada, subir como sai sobre a peneira. Não podemos ficar irado e manter-se
tempo, passando os dias, Senhor, mas tu sabes que está dando ranço dentro da tua serva, do teu servo. Olha aí, Senhor, a vontade dele é falar, é chegar lá e falar as poucas e boa, e dizer, meu irmão, olha só, Anaraçá, olha aí, meu Deus, como quer dizer desse jeito, meu irmão, Anabaxébia, mas assim diz o Senhor, você não vai dizer nada, homem, tu vai ficar caladinho, Anaraçai, porque senão eu faço contigo como eu fiz com Zacarias, eu te deixo mudo, e não é um mudo de fala, mas um mudo de situações, olha esse chefe, meu Deus, que está comendo as horas, está se levantando, meu derebede como Anaraçai, olha aí Jesus amado, prejudicando a uns para ajudar os outros, Senhor, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, Senhor, visita os manicômios, olha aí, meu Deus amado, esse parente que está lá no hospício, Minarassubderrébia, visita, meu Deus, ali pro lado do Meia, esse hospital, meu Deus amado, Deus querido, particular, que alguém, meu Senhor amado, está pronta a fazer um procedimento lá, olha aí, meu Deus, essa clínica é até boa, mas olha aí a carga, olha aí o que está lá que ninguém vê, Senhor, vai quebrando, vai jogando por terra, meu Deus, vai queimando, vai destruindo, Senhor amado, Deus querido, que tu possas jogar por terra todo o mal. Cada um que está a caminho dessa live, a cada um que esqueceu, que tu possas trazer, Senhor amado Deus querido, Anaraçai, eu te apresento aqueles que também não conseguem assistir ao vivo, mas ali vê, Senhor, o vídeo que tem o mesmo efeito, porque a tua palavra não cai por terra, que fale o Senhor e não o homem, meu Senhor, que eu desapareça, que o Senhor apareça, graças eu te dou por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus, quem está chegando aí. Glória a Jesus. O som tá bom, gente? O som tá bom aí? Acho que tá, né? Glória a Jesus. Gente, faz um favor para mim, compartilha aí a live no seu status, no seu stories de Instagram, no Facebook, tá? No WhatsApp. Curte aí na mãozinha aí, por favor, tá bom? Para que o YouTube me entregue a mais pessoas. Hoje eu tive, né, quando eu peço para vocês para curtir, porque o YouTube me entrega, eu tive um feedback, tá? Um retorno maravilhoso. Uma pessoa que não é do estado do Rio, né? E ali achou os vídeos, e o Senhor foi trabalhando. Então, é mistério de Deus, tem feito obras lindas. Glória a Jesus, gente. Esse chat aí tá vivo? Tá vivo. O som deve estar bom, porque ninguém falou nada. Glória a Jesus. Deu a paz, é porque está ótimo. Gente, vamos pregar. É glória. Aleluia. Vai compartilhando aí essa live aí. Glória a Jesus, eles estão chegando. Pai do Senhor, para quem está chegando, curte aí, ó, na mãozinha, por favor. Tá? Essa curtida não é para mim, é para o YouTube me entregar mais, para mais pessoas, tá bom? Vamos ouvir, amém, glória a Deus. Vamos pregar a palavra, gente. Eu vou pregar a palavra aqui. Eu estou meio lento, tá? Não liga, não. O pastor está um pouco lento ainda. Daqui a pouco a máquina, né? O pastor ainda está um pouco lento aqui. É que o cansaço bateu. Glória a Jesus, mas vamos dando glória. Gente, alguém no trabalho, tá? Eu não sei quem é, não. Ah, tá. O som tá ótimo, graças Olha essas ovelhas, Deus te livre. Meu Deus. Todos os pastores têm uma ovelha direitinho nessa live, só me vê ovelha. Olha, eu tô bem mesmo. Glória a Jesus. Olha só, gente, alguém no trabalho, quando eu falo trabalho, no seu ambiente, né, profissional, eu via uma pessoa, o demônio usava, você passa, você transita e fica. Hum, e fica assim, é uma piadada só. Aí faz umas caretas, faz um jogo de olhares assim para as outras pessoas, mas o anjo de Deus vai parar essa pessoa lá, hein? Tá demais. Tá demais. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá, gente. Ruth, livro de Ruth. Glória a Jeová. Glória a Deus.
Vamos lá, que hoje temos bastante tempo. Livro de Ruth. Glória a Jesus. Livro de Ruth, capítulo 1. O mistério. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Glórias. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. Noemi e suas noras, Ofra e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Glória a Jesus. Eu vou ler o versículo 2 para ficar dentro de um contexto, tá? E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Glória a Jesus. Vou terminar lendo 3, diz assim, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Vamos lá, gente. Eu tenho 39 minutos para pregar. E eu sei que, né, eu tenho que explicar a história primeiro. Gente, a máquina aqui deu uma, né? Meu Deus, ajuda, dá ânimo, Senhor. Mas vamos lá. Gente, o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus está sendo bem clara. Que agora a Noemi está inserida num contexto natural. Pastor, um contexto natural, sim. Um contexto natural, porque ela estava na terra dela, executando as funções dela, com seu marido, seus filhos trabalhando na terra normalmente. Mas diz o texto que houve fome na terra. E essa terra aqui não é a terra toda, tá? É a terra, no caso, Israel, que houve uma fome. Existe na Bíblia passagens que a fome era para todo mundo, vinha sobre a terra. E existe passagens que falam sobre fomes locais, tá? Que eram direcionadas para aquele local. Até aqui eu creio que vocês entenderam. E o que está acontecendo aqui? Noemi simplesmente, ela por estar nessa situação, inserida nesse contexto normal, alabanduri balabás. Olha, gente, essa pregação é para alguém que quer tomar uma direção e não perguntou a Deus, hein? Prepara o cinto aí, porque o negócio vai apertar. Ele falou comigo aqui. E aí, o que está acontecendo aqui? A Noemi, inserida nesse contexto normal, executando as suas funções, ela vai ser, né, inserida nesta fome. Mas a pergunta é, Deus que enviou? Deus usou alguém? Deus deu sonho? Deus anunciou? A princípio, não. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Deus abençoe. Também vindo, irmã Vilma. Já curte a live aí, na mãozinha, tá? Para o YouTube me entregar para mais pessoas. Glória a Jesus. E o texto é Ruth, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Ruth, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E voltando aqui, gente, a nossa linha de pensamento, ela foi inserida em algo que ela não tinha o controle, ela não tinha o domínio sobre aquilo ali.
E o que está acontecendo agora? A grande questão: Deus não usou profeta, Deus não deu sonho, Deus não falou diretamente com ela. Só que nos tempos de Ruth, a lei de Deus já estava escrita por meio do servo chamado Moisés. E o texto é bem claro em dizer que quando houvesse fome na terra, e esta terra aqui que está falando, quer seja em toda a terra, em todo o planeta ou naquela localidade, o povo não tinha, e eu vou abrir o versículo para depois você estudar em casa, porque Deus vai falar de direção hoje. E agora, o que acontece? Quando o povo era. Quando havia fome na terra, o povo era convidado, glória a Jesus Cristo, a se humilhar diante de Deus. Se humilhar no sentido de não agir pelas suas próprias mãos, nem agir segundo aquilo que eles pensavam. Eles tinham que, na verdade, buscar o Senhor, se humilhar, perguntando a Deus: pastor, mas não é o texto lá de Salomão, que ele fala, quando o povo que se chama pelo meu nome, sim, esse ele está dizendo, mas ele não está falando relacionado à fome. Ele agora, a lei que Deus deu através de Moisés está falando sobre isso, que quando você tivesse sendo afligido pela fome na terra, você tinha que ir buscar a Deus, se humilhar para que Deus pudesse, né, ouvir e mudar o quadro. Só que agora a pergunta é, se a lei já existia, agora a sentença se dava pela lei. Por isso que eu digo, Deus não cobra alguém que tem entendimento fechado. Não. Porque ele não é injusto. Você corrige uma criança sobre uma panela de pressão no fogo, eu digo um bebê, você vai bater num bebê, se caso a panela de pressão estiver no fogo e acontecer algum acidente, por quê? Você vai dizer. Porque ele não tem noção, porque ele não tem consciência, e assim é o Senhor. Deus vai julgar. Na verdade, Deus, ele vai julgar a igreja, a situação de cada um de acordo com o conhecimento que assim ele entrega. Por isso o peso da balança é muito diferente. Por isso que nós não podemos sentenciar. Quando a Bíblia diz não julgueis, ela está querendo dizer no sentido da sentença, ou seja, não defina a sentença de ninguém, porque você não sabe, você não conhece aqui. E Deus pesa primeiro as intenções, está lá em Provérbios. O Senhor conhece as intenções e pesa o espírito. Então agora Deus também pesa as intenções, irmãos. Deus sabe quem fez porque queria fazer, quem fez porque foi induzido, ou quem errou, mesmo sendo um erro, mas a intenção era acertar. E Deus agora, ele simplesmente julga esta causa. E agora, irmãos, a lei era bem clara, que também deveria se meditar nela de dia e de noite. Irmãos, não tem para onde correr. Naquela época era a lei que Deus entregou através de Moisés, a lei de Deus. Hoje nós temos essa aqui, ó. Irmãos, fica na lei. Irmãos, fica no que está escrito. Porque quando ele vier cobrar, ai daquele e ai daquela que fizer algo que não está escrito aqui e de botar o nome dele. E aí se enquadra naquela palavra. Tu não pode acrescentar e tu não pode tirar. E as pessoas acham que acrescentar é somente quando eles mudam a tradução da Bíblia, como se faz hoje, e eles adaptam para aquilo que eles acham que é de melhor entendimento. Não é só isso. É quando eu tenho uma atitude botando em risco a parte espiritual e digo, Deus mandou. E digo, Deus me tocou para fazer. Só que agora, igreja, se a lei era bem clara para se humilhar, por que o texto não relata que outros homens e outras mulheres foram peregrinar?
Você entende, irmãos, que nem todo mundo que vai passar no estreito vai desobedecer? Nem todo mundo que vai passar no estreito vai sair da posição ou vai sair da direção de Deus. Só que acontece, como eu falei ontem, se você não tiver a virtude da paciência dada por Deus, você agora, irmãos, não aguenta. Então, agora, o que está acontecendo? A pressão é sobre Elimeleque. E para quem não sabe, Elimeleque, eu estou contando a história, eu não estou pregando. Ai, pastor, o senhor começa com essa história de contar a história, e aí quando o senhor vai pregar, já está no final da live, eu não posso fazer nada, eu não posso dar qualquer coisa aqui para vocês, eu tenho que explicar. E aí Elimeleque agora ele é dono de terras. Ele não é qualquer homem. Ele é um dono de terra. O que hoje você chama de empresa, na época as empresas eram quem plantavam, quem colhia, quem trabalhava com a agricultura. E agora, irmãos, o rebas. E também a agropecuária, né, que era a situação dos animais que cultivava, né? Que cuidava ali dos animais. Então, agora Elimeleque ele tinha posses. Só que nesta época aqui, Davi não era nascido. Portanto, se Davi não era nascido, Salomão muito menos. Então, não havia templo. A arca de Deus estava numa tenda. E todo mundo levava agora o sacrifício até Sanarachébia, essa tenda. E a pergunta que eu te faço é: só que quem é que sustentava o trabalho sacerdotal? Eram aqueles que davam as ofertas. E eles não davam para os levitas, eles davam para Deus. E os levitas tiravam parte daquilo. Só que você vê que quem era muito pobre não tinha como manter, né? Dando muito, até porque não tinha. Mas a lei agora, irmãos, especificava que o pobre ia dar de acordo com aquilo que ele podia dar. E o que tinha mais riqueza ia dar de acordo com aquilo que ele podia dar. E a pergunta que eu te faço é: Elimeleque agora tem uma família que tem duas funções. Por quê? A família dele trabalha no campo, porém ele também tinha a função de ser uma das colunas. Pastor, me prova isso, sim, pela própria lei, porque ele precisava, né, contribuir mais porque ele tinha mais. E agora ele se torna um dos mantenedores, uma das colunas daquele lugar, daquela tenda. Para quê? Para o trabalho sacerdotal permanecer. E não tinha só ele, tinha outras famílias. Então, o problema aqui é que ele não está saindo de uma terra para ir para outra de uma maneira legal. Por quê? Tinha que esperar Deus falar, aí já foi o primeiro erro. E outra coisa, irmão, não só esperar Deus falar. Ele tinha que lembrar que a responsabilidade da família dele era espiritual e física. E eu quero abrir um parêntese aqui. Toda vez que Deus te plantar em um lugar, toda vez que Deus te colocar em alguma situação, você não pode achar que aquilo ali é normal. Não, você tem uma função espiritual, porque foi Deus que te botou, e há uma função física ali também. Pastor, que é isso? Sim. Então agora você vê que Elimeleque, ele é um homem completo no sentido de ele tinha os seus campos, tinha suas terras, os filhos trabalhavam para ele, só que ele agora tem essa grande responsabilidade. E a pergunta que eu te faço é: se esse homem agora apresentava sacrifício, por que ele se precipitou para que ele pudesse ir para os campos de Moabe? Porque quando a Bíblia está falando de fome, ela não está falando de uma fome só de comida, né? Botando em termo aqui a barriga. Ela está falando de uma fome onde você não vai conseguir a manutenção do corpo, quer seja o corpo animal, quer seja o corpo humano. Então, agora, o que tinha? Quem tinha nos celeiros os grãos, guardava. Quem tinha agora no celeiro algumas coisas, leite, né? Outras coisas que se derivavam do leite, guardava trigo. Só que uma hora acaba, porque tinha que dar de comer os animais, tinha que dar de beber os animais. Mas, pastor, é uma fome, não é uma seca, sim. Só que mesmo assim guardava-se tudo. Então, Elimeleque, ele não está com o seu celeiro vazio, e eu posso te provar por quê. Ele agora, quando sai em caravana, ele vai para Moabe. Moabe é do outro lado, ele anda muito, ou seja, ele precisou fazer a sua manutenção no meio do caminho.
E eu já quero deixar bem claro aqui, específico para você entender. Pegar um caminho parecendo válvula de escape não vem de Deus. Eu sei que você pode dizer, mas aqui é mais perto, o culto ali é mais perto da minha casa, o lugar ali é melhor, eu não vou ficar me sacrificando, mas o problema não é se sacrificar. O problema é que você tem que entender que Deus te colocou em um lugar, e há uma lei, há uma regência na Arábia, há um lugar para você ficar, há um lugar para você permanecer, e você não pode passar os pés pelas mãos, porque senão o que acontece? Senão você tem um tropeço espiritual, não um tropeço de queda do pecado, mas você tropeça na pedra angular que é Jesus, na pedra principal. Porque todo aquele que anda desordenadamente, ele agora se põe como impedimento na vida dessa pessoa, para que essa pessoa tropece, para que reconheça enquanto há tempo. Então, Elimeleque, a pergunta que eu te faço, por que ele não foi sacrificar? Você não vê o texto falando assim, Elimeleque e outras famílias. Por quê? Tinha condições de ficar, tinha condições de permanecer, só que acontece que quando a gente quer tomar uma atitude errada, a gente prepara um ambiente. Que é isso? Irmão. O Senhor não está dando essa palavra para babado que e para as paredes. Quando a gente quer tomar uma atitude errada, a gente prepara um ambiente. A gente começa a dizer assim, não, eu vou, mas Deus sabe. Eu já orei, já falei com Deus, só que a pergunta é, Deus falou o quê? Deus respondeu o quê? Não, pastor, mas eu orei, apresentei a Deus e estou indo. O problema não é você ir, o problema é você entender que Deus não tem nada a ver com esse negócio. O problema é que Deus não está de acordo com esse negócio. Então, Elimeleque tinha como permanecer ali, por quê? Os filhos deles trabalhavam na terra, só que fala mais alto é isso aqui. Ó. Moabe era uma cidade que tinha muitas trocas comerciais. Então, agora, o que está acontecendo? Elimeleque não está afim somente de sair de Belém de Judá. Ele está afim de ter trocas comerciais. E trocas comerciais fala de interações, fala de alianças, fala de comunicação variada. E Deus manda te dizer, eu não quero que você saia da minha direção para dizer um dia, não, eu fui, dei com a cara e voltei. Isso não é testemunho. Isso aí, na verdade, é perca de tempo, porque esse tempo que você sai da direção e volta, você paga por essa pendência. Então, Elimeleque, ele agora está querendo aliançar-se. Me prova isso, pastor, que ele está querendo novas alianças. Ele quer novas alianças, tanto é que os seus filhos casam com mulheres que não vinham do mesmo povo de Belém de Judá. E aí eu te pergunto mais uma vez, não tinha os profetas para falar, não tinha um sonho para ser revelado, mas a lei, ela proibia, como proíbe nos dias de hoje, o que eu estou falando nos tempos lá, tá? De Israel, naquela situação. Deus não mudou, é que Deus faz de uma maneira que a gente não consegue entender. Ali, na verdade, quando a lei era bem clara sobre casamento, para quem tinha a lei, para quem era judeu, para quem era israelita, e agora eles precisavam casar com pessoas do seu povo, porque a lei condenava essas alianças. Irmão, não pensas que quando tu desobedece, você não faz aliança, porque você faz. E a primeira aliança que você faz na tua alma é com a mentira, porque o diabo ouviu e sabe que não era para você estar onde você está querendo ir, nem muito menos não era para você ir para onde você está projetando, e nem muito menos era para você ter ido. E a palavra de Deus é bem clara. Que Elimeleque chega lá, irmãos, e ele faz alianças, trocas comerciais. Por quê? Ele dá os seus filhos a casar-se com duas moabitas. E a pergunta que eu faço é, por que, mais uma vez, esse homem não atentou para a lei de Deus? Porque aquele negócio, quando mexe naquilo que eu quero, quando mexe naquilo que eu estou acostumado, quando mexe naquilo que eu quero fazer, eu digo o quê? Deus sabe de todas as coisas. Mas eu esqueço que antes dele saber de todas as coisas, o servo quem é? O servo sou eu. Eu preciso me colocar na posição de servo para entender qual é a vontade dele. Então, Elimeleque agora ele quer fortalecer as suas alianças para quê?
para o seu mantimento não se acabar. E a pergunta que eu te faço é: para de achar que você tem que se associar a essa situação. E tem mais, alguém está sendo convidado a uma parceria pelo Instagram. Deus está falando para mim aqui, Deus vai dizer: eu não estou nisso. Eu não estou nisso. Você não me perguntou. Ah, pastor, mas sou eu, mas vai ser benefício. Eu não estou nisso. Ah, mas eu conheço ela. Eu vou repetir, porque Deus está gritando no meu ouvido. Eu não estou nisso. Quando eu quiser soprar teu nome, quando eu quiser fazer você notório, algo notável, eu faço. Eu não preciso de aliança, eu não preciso de nada. Eu sou soberano. E agora o que está acontecendo? Elimeleque sai. Mas você vê que todo tempo Deus está dando, irmãos, tempo para este homem. E ele não sai sozinho, ele sai com a sua família, com a sua mulher. Irmãos, beleza se tu fosse desobedecer e só você fosse mudar, mas acontece que a tua desobediência, a tua atitude errada, ela começa a mexer em toda uma estrutura que Deus já estava organizando. E aí você tem um problemaço. Por quê? Porque você começa, irmãos, a querer mudar coisas que não podem ser mexidas, como a verdade. A verdade não pode se retirar da nossa vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Elimeleque não estava preocupado. E Deus manda dizer: eu sei que a tua verdadeira preocupação é multiplicar-se, é crescer, é estar sempre com o celeiro cheio, mas eu quero te dizer, eu enviei a fome para a terra, não foi para a tua casa. Pastor, não estou em Arábia. Eu enviei o estreito, foi para a terra, foi para o parente, foi para ele, foi para ela. Momento nenhum, o texto diz assim, ó, enviou, houve fome na casa de Elimeleque, houve fome na casa de Noemi. Deus manda te dizer, da tua casa eu tenho cuidado, de você, Naraçá, eu tenho cuidado. Por que você está se precipitando para agir? Por que você está se precipitando para tomar uma atitude que eu não quero que você tome? E agora, irmão, diz a Bíblia o seguinte, esse texto, Elimeleque agora ele sai. E olha a Bíblia, ele vai peregrinar, ou seja, a palavra peregrinar é andar. Nem direção certa esse homem tinha. Deus sabe que tu está aí pensando em fazer esse negócio, mas tu está no talvez. Não, se talvez não for, não, se não der, aí eu volto. Deus vai dizer, eu não estou nisso. Ah, e tem gente aqui, Deus está falando, tu quer comprar um montão de coisa junto para revender, para vender, para baixar o preço, comprar de um preço, vender de outro. Deus, mas eu não estou nisso. Espera a minha direção, não deixa o desespero, eu não tenho providenciado, eu não tenho enviado. Ai, pastor, mas eu queria um pouco mais. O problema não é querer um pouco mais, o problema é que você quer agir com as suas mãos para pedir esse um pouco mais. Pastor, mas eu não consigo viver assim. Todavia, eu tive que lutar, eu que luto para ter minhas coisas. Eu não estou te criticando, eu estou dizendo que, como cristão, conhecendo a lei de Deus, você precisa orar e esperar Deus falar, para ver qual é a direção que você vai tomar, senão você vai dar um tiro no seu pé. E Elimeleque ali, irmãos, olha a Bíblia, para peregrinar nos campos. Confirmando aquilo que eu falei, por quê? Porque ele não quer estar em Moabe. Deus sabe que você não quer se associar a isso. Você, na verdade, está aceitando um momento para você, na verdade, ter uma outra opção para você se desvincular disso depois. E Deus manda dizer, olha a trabalheira que tu vai ter. Vai se vincular, vai lá, vai participar, vai se acostumar para depois desvincular. Não é mais fácil me perguntar e ouvir a minha voz como tu está ouvindo hoje, esta tarde, dizendo, eu não estou nisso, eu não te quero nisso, eu não me agrado disso, eu não sou Deus disso. Anarabandu keb naravas. Ebinamantu revassai dereb. E esse homem vai pagar um preço muito alto. Por quê? Porque o problema não é você desobedecer, o problema é que o preço vem. E Deus falou o quê? Eu visito a iniquidade dos pais dos filhos. E a Bíblia diz, irmãos, que a Noemi vai com ele. Só que só tinha ela e os seus 2 filhos.
E aí chegaram aos campos de Moabe. Você sabe que chegar numa outra cidade ou num outro país, você não vai ter a casa que você quer na mesma hora, você não vai ter o conforto que você quer na mesma hora, você vai ter que se adaptar. E Deus vai dizer, eu não sou Deus de adaptação, eu sou Deus de transformação, de reboliço. Tu está querendo se adaptar a um negocinho pequeno, que hoje vai te custar caro. Eu não mandei tu ver outro aluguel, eu não mandei tu sair daí, eu não mandei tu ver nada. Ah, pastor, mas eu estou orando e estou vendo, mas Deus falou para você ver. Arábia. Deus falou para você ver. Elimeleque agora está sendo deixado levar pelo seu celeiro e Deus manda te dizer, olha, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Que história é essa de ser guiada pelas tuas emoções, pelas tuas condições físicas? Ah, não, porque tá assim? Não, porque eu vou arrumar um bico assim? Não, porque eu vou fazer isso. O problema não é arrumar o bico, o problema aqui é outro. Deus manda dizer, tu me perguntou. Alguém aqui está fazendo compras altas e Deus manda dizer, não reclama depois se enrolar, você não me perguntou se era para fazer isso. Você não me perguntou se era para fazer essa situação. Ai, derebalabajova. E tu tá contando, Deus vai enviar, Deus vai dizer, olha, eu não vou enviar nada, não. Eu não mandei te fazer nada disso. Eu não te quero com essa preocupação, com essa inquietação. E Elimeleque, irmãos, eu estou querendo dizer que sai um homem atrás dos seus benefícios, está levando uma família toda, e Deus vai dizer, tu, já é pouco que tu vê na tua parentela, tu quer mais. Os irmãos que estão chegando agora, a paz de seu Jesus, tá? Curte a live aí na mãozinha, por favor, para o YouTube me entregar a mais pessoas e ele entender, né, essa interatividade. Glória a Jesus. E uma boa tarde. Eu estou pregando o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E agora não basta você sair, na verdade, você... Deus manda eu te perguntar, será que está pouco o que acontece na tua parentela? Será que está pouco o que tu passa? Você precisa entender que eu não estou preocupado com os excessos, eu estou preocupado com a direção, com a obediência, é isso que eu quero. E agora diz a Bíblia que esses homens chegam lá, mas irmãos, isso aqui não é questão de dias. E outra coisa, vieram de Belém de Judá, os filhos dele agora se desviam. Eles não arrumaram uma moabita do dia para a noite. O Deus de Moabe, irmãos, era um dos deles, era Moloque. E tinha outras deusas e outros deuses. Irmão, e Deus manda dizer, será que tu não está vendo que o problema não é sair somente da posição? O problema é que quando tu abre uma brecha, o espírito maligno se aproxima de você. E aqueles homens, irmãos, se desviaram. Olha a dor que Noemi está passando por causa de alguém que tem um interesse próprio, e Deus manda te dizer, para de querer levar as coisas no braço, porque vai custar caro para quem não tem nada a ver com isso. E a palavra de Deus para você hoje é, fica aonde eu te coloquei. Eu não já dei casa, eu já não preparei tudo. O que é que você está inquieta para sair daí? Eu não mandei você sair. Eu não mandei você fazer nada, eu não mandei você levantar acampamento, eu quero você aí. Agora é tempo de buscar, de ficar sensível, de ouvir a voz de Deus. Então agora esses filhos dela, Malão e Crião, se desviam. E aí quando a Bíblia diz de Efrateus, é porque eles eram reconhecidos. Aleluia! Irmãos, e olha o texto, aos campos de Moabe, ou seja, ele estava especificamente, irmãos, tinha a cidade, tinha ali o centro da cidade, mas ele queria os campos, porque, como eu disse, o propósito dele era encher celeiro. Deus vai dizer, enquanto teu propósito for só voltado para as coisas físicas, mas eu tenho que fazer a faculdade assim, mas a faculdade tem que estar assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas aquilo não paga. Mas o problema não é pagar a faculdade, eu fazer também faço, o problema é a direção. Deus vai dizer, eu não te dei direção nenhuma, eu não te dei direção. E agora esses filhos se desviam. E diz a Bíblia no 3, irmãos, o final do 2, e ficaram ali, não bastou só ele chegar no campo. O ficar ali eles estagnaram ali, resolveram viver ali, do texto original, e moraram ali, permaneceram ali. Pastor, por que você diz o texto original? Porque o Antigo Testamento veio do aramaico para o hebraico. Pastor, não entendo nem o português, vai virar o aramaico, aí é um outro dia, uma outra aula, é um negócio mais sério. Então, agora, irmãos, eu tenho 12 minutos.
O que está acontecendo aqui? O Elimeleque, ele não está pensando na sua estrutura. E Deus manda te dizer, o problema não é o vento soprar, o problema é tu não saber quando eu vou querer te tirar dele. E Deus não é Deus de ameaça. Já está ruim para você, já está dando ruim. Você na obediência, você tentando acertar, vai dirá se tu entrar na rebeldia. Deus vai dizer, eu não quero te avisar mais, eu não quero ficar te apertando, eu não quero ficar tratando você como um animal. Você tem 2 ouvidos, eu posso falar o seu coração. Eu só quero que você não vai fazer aquilo que você está pensando. E agora diz a Bíblia, irmãos, versículo 3, e eu começo a pregar. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E eu quero dizer mais, não desviou-se só os filhos, o marido também. Irmãos, duro é quando nós nos afastamos da direção de Deus. Deus pode nos usar. Deus pode abrir as visões. Deus pode até nos usar na palavra. Mas nós começamos a esfriar de um jeito que quando a gente vai ver, a gente já está longe. Ó. Muito tempo. E agora, quando a Bíblia está dizendo que ele morreu, não morre só ele. E aí? Como é que faz o caminho de volta? Morreu as alianças, morreram agora os acordos, morreram agora os benefícios, e Deus manda dizer, tu vai esperar. A morte aqui é limite. É limite. Pastor, que isso? É uma separação. Não, a morte aqui é um limite. E Deus manda dizer, tempo eu já te dei. Tu vai esperar eu te dar um limite para você voltar, para fazer aquilo que eu mandei. Quem mandou, Deus manda dizer para alguém, quem mandou você parar de jejuar como eu estava te mandando? Eu não sei para quem é, não. E agora, para piorar, ele diz assim, ó, e ficou ela com os seus 2 filhos. Quando o texto está querendo dizer que ela ficou com os 2 filhos, ela não ficou só com os filhos. A dívida, tudo que o marido tinha. Pensa comigo, ela está num lugar estranho, num lugar que ela não conhece. E assim somos nós. Quando nós desobedecemos, nós não sabemos o que vai acontecer. Pastor, mas eu estou tentando obedecer e mesmo assim eu não sei. Mas uma hora ou outra ele avisa. Quando ele não avisa usando alguém dando sonho, ele te faz sentir. Ou no meio de uma palavra como essa, ele vai dizer, não é para você. Ela fica com os filhos. O ficar aqui com os filhos não é ficar no termo de permanecer ao lado. Ela está ali morando, permanecendo em Moabe. E Deus manda te dizer, será que tu quer que eu coloque quem tu mais ama para viver junto contigo essa situação de aperto? Eu não estou nisso. Sai fora. E outra coisa, Deus está dizendo que alguém está orando por uma pessoa. E está dizendo, e ó, para tu saber que é Deus, tu está na mente. Senhor, e aí? Deus vai dizer, eu não estou nisso. Sai fora disso. Sai fora, porque o que eu tenho para você é no meu tempo, na minha hora. Você não está pronto, você não está pronta. Diz o Senhor essa tarde. E aí ele diz, o texto, que fica ali, só que o problema de ficar ali é que o ali era Moabe, e Moabe tinha muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E Deus manda dizer, o negócio não é desobedecer e abrir a porta. O negócio é que vai entrar muita coisa que não é para entrar dentro da tua alma e depois para tirar. Como é que faz? É duro, irmãos, é dura essa realidade. E diz a Bíblia, irmãos, que os filhos dela tomam mulheres, e eu já disse aqui, eles desviaram. Tomam mulheres, e uma delas era Ofra, e outro dela era Ruth. Irmãos, e ficaram ali quase 10 anos. Olha, eles já estavam ali. E aí a Bíblia diz que o marido morreu, eles permanecem ali, ou seja, há muito tempo. E aí depois eles tomam mulheres e ficam ali quase 10 anos. Eu estou dizendo que isso é muito tempo. E aí eu digo para você, toda obediência ela tem um preço. Por que Noemi agora não sai voltando para Jerusalém? Para Belém de Judá, desculpa. Porque toda a estrutura dela estava ali, aonde? No marido. Porque o marido tomou essa decisão e Deus vai dizer, para de querer errar no erro dele.
Ele não me serve. Para de querer errar no erro dele, ele não me serve. Eu vou cobrar de quem me serve. Eu vou cobrar de quem verdadeiramente está me adorando, buscando a minha face. E agora, irmãos, o que está acontecendo? Essa Noemi que você ouve falar, ela está desolada, porque agora o que acontece? Os seus filhos, morrem. Morrem. Quando os filhos dela morrem, acabou de vez a estrutura que o Elimeleque, o marido, montou. E Deus manda eu te dizer desse jeito. Tu vai esperar eu te dar o limite para desmoronar tudo na tua cabeça, aquilo que eu não mandei você fazer? Aí, pastor, eu estou em dúvida com essa palavra. Deus está mandando te dizer. Você está em dúvida porque você não está entendendo. Mas a palavra é bem clara. Fica na direção que eu te mandei. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa, irmão. Não importa. Fica na direção que Deus mandou. Faça somente aquilo que ele mandou. Porque agora a Noemi, ela foi com boa intenção. Deus sabe, irmão, que no teu coração a tua intenção jamais é peitar a Deus. Esse negócio é até louvável para se fazer. Mas Deus não quer. Deus não quer que faça. E Deus vai dizer, não quero te perder, mas também não vou passar a mão por cima. Agora, a Noemi está segurando uma rebordosa. Que isso, pastor? Sim, porque o marido que convidou para ir morreu. E os filhos que trabalhavam com o marido ficaram um tempo, pegaram outras mulheres e morreram. Ou seja, ela está segurando tudo isso. E tem um negócio, com Deus não tem essa. Se você está arrependido do que fez depois que erra, tu tem que desfazer o erro. Porque aí sim vem a Bíblia. Frutos dignos de arrependimento. Não basta só dizer me perdoa, tu tem que mostrar na prática que tu não vai fazer mais. Irmão, desfazer algo que tu toma a direção errada é horrível. Porque a primeira coisa que você passa é pelo martírio da tua mente. Porque o diabo fica aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E você em si também já se crucifica. Meu Deus, onde eu estava? Para que eu fui fazer isso? Alabandá, Crandarábia, para que eu fui fazer aquilo? E Deus manda te dizer, eu não estou nesse negócio. Eu não quero que você fique nessa. E agora, irmãos, a Bíblia diz que eles morrem. E ela vai convidar. Que isso? Ela vai liberar as noras para ir. Por que ela está liberando as noras para ir? Porque Noemi é consciente que não podia se levar na linhagem alguém de outro povo, entende? Deus manda te dizer, eu não estou preocupado se está apertando. Na tua casa não virá fome. Ai, pastor, mas eu estava pensando em fazer um cabelo, fazer um negócio, fazer um... Ai, pastor, Deus vai dizer, ó, não é porque eu não te quero trabalhando somente, é porque eu não quero que você perca o foco, porque a guerra espiritual que você está é muito grande. É muito grande e você precisa focar, porque a situação está difícil. E agora diz a Bíblia que ela vai convidar, no sentido de, está liberado, pode voltar, Ofra volta e Ruth fica. Você vê que Deus é tão bom, que Deus ainda está me colocando no teu caminho hoje para dizer, está em tempo de você voltar, Naraxá, e para a minha direção. E Ruth diz, o meu povo é o teu Deus é o meu Deus. Aquilo ali não era Ruth, era Deus usando ela para dizer para Noemi, eu sei que quem foi sair daquela terra não foi você, você veio por causa do teu marido. Talvez você quer tomar essa atitude pensando em alguém, mas a pergunta de Deus é, será que na hora da tua luta essa pessoa vai pensar em você? Na hora que apertar, essa pessoa vai pensar em você, porque na hora que aperta, tu não chama essa pessoa, tu chama o Senhor. Então, pensa bem no que tu vai fazer. E o restante do texto você já conhece. Agora, simplesmente, Noemi, ela entende o propósito de Deus na vida dela. Ela entende. Ela faz o quê? Diz a Bíblia que ela ouve falar que em Belém de Judá tinha pão. Ou seja, a fome, ó. Lembra que Belém de Judá era o lugar de origem dela?
é aquilo que eu falei da vida natural dela. Deus manda dizer, nunca no lugar que eu te coloquei, a luta vai permanecer. Ela pode até vir, mas quem permanece é a minha palavra sobre ti. Aconteça o que acontecer. Jeremias 1,11. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus vai aqui, Deus vai em cima dizendo, ninguém mexe. Fui eu que mandei ela fazer, pois eu garanto ela, eu garanto ele. Irmãos, o Espírito de Deus está falando para mim, não sai da tua posição por nada. Aconteça o que acontecer. E ela lhe volta, mas ela volta dizendo, não me chame Noemi, me chame Mara. Porque amarga, Narachai, a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, o Todo-Poderoso fez isso. E Mara se significa águas amargas. E Deus vai dizer, eu não quero que tu prove do fruto da desobediência para tu depois pregar dizendo que deveria obedecer. Não precisa disso. Fica tu na posição de Deus. Amém? Vamos orar 6 horas em ponto. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer porque tu és bom, te apresento essa live, te entrego tudo que foi falado aqui. Senhor, a cada coração, a cada pessoa, meu Deus amado, Deus querido, que está prestes a tomar uma direção, que tu deu essa palavra, aqueles que vão assistir o vídeo depois, que a tua palavra falará do mesmo jeito, que tu possa, Senhor amado, ajudar-nos a permanecermos na tua direção. Glorifica o teu nome em nome de Jesus. Amém. Ó, Pai do Senhor Jesus. Ô, glória. Amém, meu irmão Marlon. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deus abençoe, tá? Já se inscreve no canal. Estamos aqui de segunda a sexta, de 5 às 6. Glória a Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, tá? Estaremos aqui, tá? Até amanhã. Deus abençoe grandemente. Lembrando que eu vou deixar essa pregação salva, tá bom? Então, que Deus abençoe. Um beijo, tá? Fique na paz do Senhor Jesus.